A polícia desarticulou uma quadrilha que atuava na Grande BH. 472 quilos de maconha. O montante apreendido demonstra a atuação da quadrilha. Além da droga, foram apreendidos R$40 mil em espécie, dinheiro que, segundo a polícia, teria sido obtido com a venda de entorpecentes. Uma pistola automática 9mm de uso restrito das Forças Armadas, 100 chips de celular, uma balança e a picape utilizada para transportar a droga pela região metropolitana também estavam com suspeitos. As investigações começaram com a suspeita de que o grupo estaria ligado com o roubo de cargas, mas a polícia descobriu que a quadrilha traficava drogas e armas. Estaria promovendo essa distribuição na região do Sumaré, conhecido pelo intenso tráfico de maconha, na região do bairro São Francisco, Nova Cachoeirinha. Depois de concluir as investigações e identificar os suspeitos, a polícia surpreendeu a quadrilha durante uma festa de confraternização que foi financiada pela venda das drogas. Com alguns familiares, compraram carne e cerveja, momento que a gente constatou que todos os investigados estavam reunidos. Por volta de 2 horas da manhã, nós adentramos ao sítio que eles haviam alugado para essa confraternização e conseguimos deter todos que estavam ali e realizar a prisão dos 3 investigados. No sítio, em Ribeirão das Neves, foram presos Robert Afonso Moraes, de 28 anos, conhecido como Betinho e apontado como líder da quadrilha, Kleber Antônio de Moura, de 32 anos, e Fábio da Costa Silva, de 26. Com os detidos, a polícia foi até o local em que a droga era armazenada. Um vídeo feito pelos policiais mostra o quarto escuro com toda a droga. O caseiro da fazenda, que fica em Esmeraldas, na região metropolitana, é Antônio Pereira Nunes, de 60 anos. Ele foi preso porque recebeu para guardar a maconha. Todos os suspeitos têm passagens pela polícia. A droga era transportada do Mato Grosso para Minas Gerais. Está preso o sargento da Polícia Militar suspeito de fazer parte da quadrilha detida em Juatuba com mais de 100 quilos de droga. Segundo as investigações, a droga que vinha de Mato Grosso do Sul teria sido trazida para a capital em malas comuns. O dono do material, Gustavo Henrique Queiroz, o Gustavinho, de 22 anos, foragido por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, também em Contagem, na região metropolitana. Nós campanamos o local até que efetivamente uma pessoa desembarcasse com o material que a gente já aguardava. Os outros 2 suspeitos, embora não apresentados, chamaram a atenção dos investigadores. Um deles, um sargento da Polícia Militar e a esposa dele, que, de acordo com as investigações feitas pelos 2 delegados, chegaram pouco tempo depois no sítio, acompanhados de Gustavinho e de um suposto comparsa dele. Para os delegados, fortes indícios reforçam o envolvimento do casal na prática criminosa. Efetuadas as buscas no imóvel, foi que chegou o veículo sendo conduzido pelo policial militar, juntamente com a esposa dele, Ricardo Goulart, e o Gustavo, que é o alvo principal. O sargento da Polícia Militar está detido num batalhão da Cavalaria, no bairro do Prado, em Belo Horizonte. Já a mulher dele, no Ceresp da região Centro-Sul. Na série especial do Jornal Band Minas sobre análise política nas eleições 2014, o prefeito Márcio Lacerda é o entrevistado desta semana do jornalista Carlos Lindenberg. Com exclusividade, Lacerda fala sobre o apoio político e a expectativa para Belo Horizonte sediar jogos da Copa do Mundo. Boa noite. Na sequência da série especial de entrevistas com personalidades do campo político de Minas Gerais, recebo hoje o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Vamos falar de política, da administração pública, dos desafios e problemas da capital, num balanço que afeta e envolve o nosso dia a dia. O prefeito Márcio Lacerda foi eleito pela primeira vez em 2008 e reeleito em 2012 para o mandato que termina em 2016. Boa noite, prefeito. Obrigado por atender o nosso convite e participar aqui do Jornal Band Minas. Boa noite, Lindenberg. Boa noite, telespectadores. Realmente é uma satisfação muito grande poder estar aqui com você, estar na Band. Prefeito Márcio Lacerda, há poucas semanas o senhor esteve na imprensa como possível candidato ao governo do Estado e teria que se descompatibilizar, isto é, deixar o cargo para ser candidato. No entanto, passou o prazo e o senhor se manteve prefeito. O que aconteceu, prefeito Márcio Lacerda? Nós conversamos um pouco sobre isso semanas atrás. Eu nunca fui pré-candidato, nunca pretendi ser candidato a governador. O que houve foi, na reta final do processo, em função
da boa posição nas pesquisas, em função, digamos assim, de movimentação de vários partidos e dos próprios companheiros do PSB, eu aventei essa possibilidade de colocar isso em discussão, mas como, digamos, uma forma de homenagem a todos esses que gostariam de me ver como candidato. Eu me lembro dessa conversa, o senhor me dizia o seguinte, que não estava preocupado com 2014. O seu horizonte era 2016 e 2018. O que o senhor queria dizer com isso? A grande questão que nós temos que enfrentar numa grande cidade, numa região metropolitana, é a continuidade de políticas públicas. Eu tenho que me preocupar, como responsável hoje pela administração, que aquele que vier a ser eleito em 2016 tenha, digamos assim, um certo compromisso com esse planejamento de longo prazo, que não é um planejamento do prefeito. É preciso mostrar que esse planejamento foi feito de uma forma participativa, corresponde aos anseios da cidade, e nós vamos, inclusive, já a partir do segundo semestre, em 2015, refazer esse planejamento com a visão até 2040. Ou seja, o senhor quer participar ativamente das articulações para a sua sucessão e para a eleição de 2018 também, claro. Eu quero participar no processo político eleitoral de 2016 defendendo um projeto para a cidade. E que aquele candidato que se identificar mais com esse projeto certamente terá o meu apoio. Claro, o senhor, estamos falando aqui de eleições, o senhor foi lançado em 2008 na composição entre o Pimentel, que era então prefeito, e o Aécio, que era então governador. PT e PSDB, coisa inimaginável, por sinal. Né? Agora nós teremos eleições. O senador Aécio Neves é candidato à presidência da República. O senhor que está no PSB tem no seu partido também um candidato à presidência da República, o Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco. O senhor vai apoiar quem? Será muito difícil o partido ter uma posição oficial de não apoio a um candidato mineiro, até porque não há uma diferença muito grande entre as duas candidaturas em relação ao que propõem para o país, o seu projeto de mudança. Há diferenças, mas há inclusive uma convergência, uma aliança tática, digamos assim, em relação a levar a eleição para o segundo turno. Então vamos aguardar aí o mês de junho. Então o senhor não definiu até agora? Até agora não, de fato não. E, aliás, Lindbergh, eu te faço uma questão que eu tenho feito aos jornalistas. Em qual capital de estado o prefeito está, nesse momento, assumindo uma posição militante de apoio a alguma pré-candidatura? Vou responder para o senhor. Em Salvador. Em Salvador? Bom, é possível. Em Salvador, o prefeito, que é do Democrata, essa semana declarou apoio total e absoluto ao senador Aécio Neves. Perfeito. Prefeito, mudando um pouco o foco aí, o eixo de nossa conversa, nós estamos aí há menos de 2 meses da Copa do Mundo, né? Certo, o que foi pensado para a Copa e não foi realizado? Temos uma dificuldade que não é uma dificuldade, digamos, intransponível, que é o atraso nas obras do aeroporto. Isso... Esse é um gargalo que realmente preocupa? Não é propriamente um gargalo, porque o aeroporto estará operacional. Mas nós gostaríamos de estar mostrando aos nossos visitantes um aeroporto à altura do que Minas Gerais, Belo Horizonte e a região metropolitana merece. Em relação à Copa em si, muita gente acha, e hoje a opinião pública favorável à Copa é muito menor do que era há 2 anos atrás, por exemplo. Mas o legado da Copa, os investimentos feitos, inclusive com recurso público, de empréstimo ou não, no nosso caso, principalmente as obras de mobilidade, são um ganho espetacular para a Prefeitura de Belo Horizonte, para a cidade de Belo Horizonte, para a região metropolitana. Quando você vê o balanço em junho das obras de mobilidade nas 12 cidades sede, nós teremos o orgulho de constatar que Belo Horizonte foi a cidade que mais entregou. Amanhã, na segunda parte da entrevista, o prefeito de Belo Horizonte fala sobre as obras de mobilidade urbana e a polêmica do reajuste da tarifa do transporte público. A Belotour lançou hoje um aplicativo de celular para auxiliar turistas durante a Copa do Mundo.
Através do aplicativo é possível acessar bares, hotéis, restaurantes e além de informações sobre o trânsito. O aplicativo é um facilitador tanto para o turista quanto para o Belo Horizontino e já está disponível nas lojas Android e iOS, para quem tem os celulares que são esses os dois principais sistemas no Brasil, já podem ser baixados como Belo Horizonte ou Belo Horizonte Oficial. O aplicativo faz parte de uma série de ações da Belotour, em parceria com outros órgãos públicos, para fortalecer a imagem de Belo Horizonte como cidade hospitaleira. Não adianta só a arte de receber bem, nós temos que ter bons serviços, boa infraestrutura, para que o visitante possa ser bem recebido e que o cidadão seja esse verdadeiro anfitrião, utilizando também da sua cidade. Só durante as semifinais, a capital mineira deve receber mais de 30 mil turistas. É importante nós estimularmos essa boa receptividade. Durante a coletiva, Tiago Lacerda também falou sobre o decreto de ponto facultativo na cidade durante os Jogos da Copa do Mundo. Nós definimos por não decretar feriado. O ponto facultativo é algo que vai nos ajudar um pouco nessa operação, além do que é normal em Copa do Mundo. Jogos da seleção brasileira, as pessoas são liberadas das empresas, do comércio, para assistir aos jogos. É isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos decretando ponto facultativo em dias de jogos em Belo Horizonte que não são da seleção brasileira. É só para as pessoas poderem assistir aos jogos. Cabe aí à iniciativa privada definir o que fará com seus funcionários. Libertadores, o Cruzeiro inicia nesta noite a disputa por vaga nas quartas de final. Fazer gols no Cruzeiro, uma missão difícil para os adversários ultimamente. O time não levou gol nos últimos 4 jogos, o que coincide com a entrada de Henrique no time titular. Bem, seria só coincidência? Todo mundo se dedicou, está se dedicando, ajudando na marcação, desde lá da frente, os atacantes, os meias estão nos ajudando muito. Então isso é um reflexo de doação de todos. E não sofrer gols em casa quer dizer muita coisa na Libertadores. Chega a ser critério de desempate. É o que eu falei, equilíbrio. Ter equilíbrio, saber o momento certo de atacar, estar bem postado na hora de atacar, saber a hora certa, defender na hora certa. Além de se preocupar com a defesa, o Cruzeiro tem que partir para o ataque contra o Cerro Porteño. Aí entra em ação mais uma vez a força da Raposa no Mineirão. Cerca de 50 mil torcedores hoje no estádio, cruzeirenses ainda mais confiantes depois da recuperação da equipe na Libertadores e da conquista do estadual. O Cruzeiro com certeza vai fazer a diferença aqui dentro para buscar o empate lá. Tô confiante aí, paguei ingresso aí, agora tem que ver o time ganhar a Libertadores aí. Placar do jogo? 2-0. Confiante, vai ser 3-1. Vai aí mais um fator para deixar os cruzeirenses ainda mais animados. O Cruzeiro nunca perdeu para time paraguaio na Libertadores. 10 jogos, são 9 vitórias da Raposa e um empate. A gente tem que dar sequência nessa história, né? E essa tradição tem que manter. A seguir, a operação na rodoviária de BH para a saída do feriado e ainda a exposição interativa de Van Gogh. É imperdível. Daqui a pouquinho aqui no Jornal Band Minas. 7h12, eu volto já. Jornal Band Minas.